Olá, pessoal. Voltando aqui para o nosso Cast 5, Bloco 2, papo aí com a Bel Gurjão. Bel, vamos iniciar o nosso bloco falando aí na tua perspectiva aí de empreendedora, de pessoas nos diversos times e negócios que você administra, tá? Como isso é um assunto bem amplo e subjetivo, o que você acha da gente começar, de repente, falar um pouquinho de mentalidade? O que é esperado você, como empreendedora, com seus times, para depois a gente se conectar aí com a psicologia? Como é que você vê e enxerga isso? Vamos lá. Se a gente entrar no processo de mentalidade, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que, enquanto empreendedor, por melhor que eu seja e que eu reconheça todas as minhas habilidades, e isso é importante, eu tenho que estar sempre aberto para me esforçar para fazer ainda melhor, tá? Ainda que eu conheça. E eu acho que isso está presente em tudo que a gente faz. Perfeito. Quando a gente tem aquele mindset físico fixo, que eu reconheço o meu talento e acho que ele por si só vai ser o bastante para eu viver a minha vida, isso eu caio num abismo e, no geral, eu caio num buraco, porque quando as coisas não acontecem do jeito que eu espero, eu lido com o fracasso de uma forma muito ruim. Agora, quando eu entendo que o esforço vai fazer parte da minha vida e que eu vou ter que esse processo vai me deixar cada vez mais forte para poder lidar com os obstáculos que vão acontecer, isso vai me reforçar e vai me motivar a chegar até o final, porque eu vou construindo um aprendizado, né? Então, eu acho que é isso que, se tratando de mentalidade, é uma preocupação que a gente precisa ter. E isso a gente precisa ter, inclusive, quando a gente fala de times. Tem uma coisa que eu ouvi num cast que você falou, que foi bem interessante, que é a diferença que a gente tem de atendimento no Rio e em São Paulo. Excelente exemplo. Como cariocas, a gente pode falar. Podemos falar, tá na né? nossa casa. Eu acho que tem 2 pontos aí que eu posso falar sobre times. O primeiro deles eu percebo que o varejo é carente de um preparo, principalmente no Rio de Janeiro. E principalmente quando a gente fala em varejo, a gente está falando também do quanto as pessoas não buscam esse aprendizado. Eu tenho lojas, e nas lojas o que eu percebo você é vendedor? Vendedor é aquilo que me sobrou. E não necessariamente assumo aquilo como a minha profissão. E eu fico impressionada em perceber o quanto as pessoas têm de habilidade e não aprimoram. Porque vender é uma arte. Você fazer uma conexão com o seu cliente, você demonstrar para ele os benefícios que tem na compra desse copo e quão bom vai ser, para que ele possa voltar e fazer outras compras, e dali você gera um relacionamento, não é para qualquer um. E aí as pessoas acabam não aprimorando isso. Acaba se deixando levar como se fosse mais uma atividade e não toma aquilo como profissão. E isso vai acabar impactando, acho que na razão de existência do negócio. Porque se você reflete isso, porque assim, particularmente, assim, vamos entender que talvez falar hoje de vendedor me soa uma palavra muito antiga e não conectada com o mundo que a gente vive. Sim. Mas vamos usar o vendedor porque é um termo que todo mundo conhece, é o que está vendendo, beleza. É o que está vendendo. Que de certa forma é isso, acabou. Mas ele é o elo seu com o seu cliente. Exatamente. Então, se isso refletir na forma de como ele está lidando com o cliente, você deu o exemplo do varejo, é um excelente exemplo, aonde que vai refletir isso? Nas vendas e no negócio. Exatamente. E tem uma coisa que eu percebo, é que as pessoas não se apropriam desse papel delas. Vamos lá, a gente vende o tempo inteiro. A gente vende a nossa imagem. A gente, quando sai de casa para se conectar com as pessoas, a primeira coisa que a gente tem, a conexão, é da nossa imagem. A gente precisa conversar com as pessoas, a gente se mostra, né? E se apropriar disso, se apropriar dessa habilidade de conversar, de mostrar, de explorar isso, faria com que aí os vendedores, vamos mudar o título, consultor de venda, consultores de negócio,
principalmente no varejo, pudessem se apropriar dessa profissão, que eu acho que é a profissão mais antiga do mundo. Né? A gente percebe vários consultores comerciais que começaram no varejo e que exploraram isso de tal forma e hoje estão aí, sim, brilhando. Sim, porque pensaram... Na verdade, são práticas que deveriam ser uma coisa mais natural, mas por não ser, fizeram a diferença porque eles tiveram essa capacidade de enxergar e essa visão. Sabiam onde queriam chegar, buscaram desenvolvimento e seguiram com isso. E mais importante, se esforçaram, né? Se esforçaram no aprendizado e no seu próprio desenvolvimento. E aí, falando um pouco de equipe, eu queria trazer muito isso. É o que você falou. O papel do vendedor é importantíssimo no negócio. A sua equipe estar conectada, como nós falamos no bloco anterior, a sua equipe entender que aquele ambiente dali onde ela passa às vezes 8, 10 horas trabalhando, principalmente quando a gente está falando de Natal, né? Em grandes momentos de Natal, o Dia das Mães, para o varejo são as melhores datas. Estar ali, conectada com o cliente, entendendo o papel delas e o quão importante é, vai fazer toda a diferença para aquele momento. E se reconhecendo naquele papel, reconhecendo que o que ela está oferecendo ali é muito mais do que um produto. Ela está gerando relacionamento, Sim. Ela está conectando com pessoas. Tem o ponto que você falou aqui, que eu até anotei que eu queria trazer para a gente entender um pouco como é que você enxerga. Você falou a questão de lidar com fracasso. Que, assim, se você vai pegar as exposições que a gente tem, por exemplo, nas mídias sociais hoje, né? Parece que lá é tudo lindo e maravilhoso, que dá tudo certo, né? Claro que do ponto de vista do marketing, você vai contar as coisas boas porque vai dar uma visibilidade maior. E eu vejo muito pouco se falar de fracasso, tá? Então, eu vou começar a pergunta seguinte. Você precisa ter um preparo, até do ponto de vista psicológico, para saber lidar com o fracasso e entender que o fracasso não é o fim. Na verdade, é um pedaço de um aprendizado que vai te levar em outros patamares. Exatamente. Mas, assim, uma coisa é eu enxergar assim, você enxergar assim, pela nossa experiência, mas tem muito empreendedor e empreendedora que olha para o fracasso como se fosse o fim da estrada. Como é que você enxerga essa questão? Então, tudo aquilo toda mudança que a gente faz, porque eu acho que quando você está empreendendo, todo dia é um dia diferente, né? Então, você tem mudanças que você precisa fazer, adaptações necessárias por conta do cenário. A gente falou no bloco anterior da pandemia, hoje do novo comportamento do consumidor. Todas as vezes a gente tem que fazer uma adaptação a esse cenário, que não existe a certeza de que tudo vai dar certo. Mas olhar para esse movimento, que a gente pode chamar de fracasso, porque você deu um passo que você não teve o resultado esperado, e entender o que deu ali de errado, aprimorar isso, olhar mesmo com o que deu certo, o que deu errado, aonde eu podia ajustar e fazer de novo, vai te ajudar a se desenvolver e, de alguma forma, perceber o que pode fazer melhor lá na frente. Você pode lidar com o fracasso como acabou, não dá mais, não é para mim, né? E aí eu acho que não é a melhor forma de você fazer, porque você tem oportunidade de aprendizado, ou, sem problemas. Ou você pode olhar para ele dizendo o seguinte: espera aí, isso daqui foi um obstáculo na minha frente, entendi, sei exatamente onde eu quero chegar e sigo. Tô bem. Tá bem? Olha, assim. Tá, mas deixa eu te fazer um ponto aí. Porque o que acontece? Como a gente estava falando mais cedo, existe ainda, infelizmente, um percentual muito grande de empresas, principalmente as pequenas, que quebram no seu primeiro ano de vida. Então, assim, eu já li relatórios, estatísticas, que assim, chega a ser uma coisa assustadora, que a cada 10, por exemplo, 6 não conseguem sobreviver o primeiro ano de vida. Claro que tem a questão de empreendedorismo de sobrevivência, N outros fatores. Mas eu costumo dizer o seguinte, vê se você concorda. Não vai ser uma decisão que vai quebrar a empresa. Não. Até porque tu imagina que decisão deveria ser essa, que você errou e vai quebrar a empresa. Eu vou até fazer um adendo a isso. Não é uma decisão que vai quebrar a empresa. Tudo depende do peso dessa decisão. Perfeito. E do comportamento que você tem diante dela. Sim, e para ela se tornar uma decisão de alto impacto,
Isso já vem herdando uma série de coisas do passado que você só tá aumentando ali e vai o quê? Impactar pelo fracasso no erro. Aí sim você pode chegar e falar, pô, quebrei a empresa. E aí, assim, isso pode acontecer com uma sucessão de decisões que não foram adequadas. Que vem lá de trás. Que vem lá de trás, ainda que seja durante um ano, né? Se a gente está falando dos empreendedores sobreviventes mesmo, como você comenta, né? A gente às vezes percebe, a gente até já falou isso um pouco mais cedo, que é, assim, alguns comportamentos que são necessários quando você é empreendedor e que nem sempre as pessoas estão preocupadas ou pelo menos dão atenção a isso. Quando você resolve empreender, algumas coisas precisam ficar muito claras. A primeira é, o seu empreendimento não vai te trazer lucro logo no primeiro ano, nem no segundo ano. Sim. Assim, a não ser que esteja um produto disruptivo que é uma agulha. É igual ganhar na Mega Sena, né? Exatamente. Mas ainda assim você precisa de um planejamento para isso. Sem dúvida. Então, sem dúvida. A primeira coisa é ter consciência de que não vem um lucro imediato. Segundo tópico é não misturar as coisas. Se eu estou empreendendo, o ideal, eu não vou dizer, vamos separar o que é real e o que é ideal. O ideal é que você tenha um valor guardado, uma reserva, que possa te manter esse período enquanto você está fazendo ali, empreendendo, né? Alguma coisa que você possa usar. Eu sei que nem sempre isso é fácil ter. E é a realidade. Por isso que eu falei do ideal e do real. Sem dúvida. Mas que pelo menos você tenha uma consciência de que alguns hábitos precisam ser mudados. Por exemplo, eu estava trabalhando numa CLT e podia me dar o luxo de ir de Uber todos os dias para o meu trabalho. Agora que eu estou empreendendo, talvez eu tenha que ir de ônibus. E tudo bem. Porque eu vou ter que começar a repensar todas as despesas que eu tenho de um lado, para que eu possa, para esse lado de cá, me dedicar. Antigamente eu tinha um horário de trabalhar de 8 às 17. Desculpa aí, enquanto empreendedor, você vai trabalhar de 8 às 22. E mais do que seus funcionários, muito provavelmente. Um outro tópico, quando a gente fala de equipe, o ideal é que você tenha uma equipe muito redondinha, porque se você estiver inserido na operação, você perde o que o mundo está fazendo, trazendo de cenários. Excelente esse ponto. Porque se você está operacionalizando, você não consegue enxergar os seus déficits, porque você está inserido na operação, você não consegue. Quando a gente está no meio de um caos, a gente não consegue enxergar a saída. Muitas das vezes a gente precisa se afastar. Você está imerso, né? Exatamente. Você precisa se afastar, olhar daquela visão de cima. Opa, o labirinto me leva para cá, eu posso sair por aqui, eu vou fugir aqui. E quando você está na operação, você não consegue ter uma equipe que possa rodar o dia a dia. E você ter indicadores, você conversar com eles, favorecer feedbacks o tempo inteiro, vai ajudar essa equipe, a identificar os pontos de melhoria e a partir dali você fazer os devidos acompanhamentos. Não é fácil, eu não vou dizer para você que é fácil lidar com equipes, porque não é. Ter um gerente ou uma pessoa responsável que possa estar ali fazendo a gestão disso, enquanto você pensa nas estratégias que você pode dar visibilidade do negócio, promover esse negócio cada vez mais, pensar em marketing, porque hoje a gente está falando das mídias, a gente sabe o quanto as mídias podem. Eu não acredito que imediatamente faça vendas, mas eu acredito que imediatamente dê visibilidade. Sim, e é preciso você estar lá. Exato. Você precisa ser, eu costumo dizer que você precisa ser visto para ser lembrado. Perfeito. E a mídia vai te usar para isso, né? Aquela empresa ali, aquela empresa lá. Então, isso é necessário. E quem sabe, num futuro, eu não acredito que imediato, sim, vai gerar vendas. Então, tudo isso são vamos dizer assim, são itens que a gente precisa se preocupar enquanto empreendedor. Essa equipe ajustada, ela não se ajusta de uma hora para outra. Olha, eu lembro que na Solier, hoje a gente tem, na sua maioria, os vendedores têm mais de um ano e já tiraram férias. Mas posso te dizer que a gente rodou a equipe várias vezes.
A gente teve que ir ajustando as pessoas. Quando você fala rodar a equipe, assim, pessoas que entram e saem também, rotatividade. Exatamente. Tá. Teve uma alta rotatividade durante um tempo e hoje a gente já consegue ter uma coisa mais sólida. E só um ponto, Bel, e quando você tem essa rotatividade, meio que dependendo do que você estiver falando, você vai ter que partir do zero para formar a pessoa. Sim, e depende do que você está escolhendo. Então, uma das coisas que a gente sempre teve, que foi muito interessante na Solier, é que eu e a minha sócia, a Cláudia, nós conversamos, queremos ter uma equipe diversa, né? Então, a gente queria ter, considerando diversidade, mulheres, homens, negros. Eles podiam, de orientação de gênero, o que quisessem. A gente não tem vamos dizer assim, esses preconceitos. A gente acredita que o diverso vai fazer a diferença. E a gente hoje consegue ter uma equipe considerando diversidade e inclusão. Excelente. E isso conversa bastante porque a gente está num ambiente diverso. Então, se eu tenho aí, vamos falar de uma lésbica fazendo o atendimento, ela vai conectar com o público. Se eu tiver um gay fazendo um atendimento, vai conectar com outro público. Eu vou ter também espaço para as mulheres negras, para os homens negros que vão comprar ali presentes para presentear sua mãe, as mulheres das vidas deles, entendeu? Então, é nisso que a gente acredita, em uma equipe diversa para fazer a diferença. E quando você tem práticas, né, de conseguir, de uma maneira bem natural, conectar a diversidade, eu acredito muito que o ambiente ele vai se tornar, do ponto de vista seguro, né, como a gente falou no bloco 1, de uma maneira muito mais natural e que vai motivar as pessoas, porque ela vai se sentir bem ali. É isso. Eu acho que o grande barato é esse, né? E quando as pessoas se sentem bem, existe engajamento. Perfeito. E aí existe engajamento interno e externo, porque as pessoas se sentem representadas. Isso é importante. Quando você vai falar de experiência do cliente, conexão, ao meu ver, isso aí é uma das coisas que está ali como um princípio importante. Exato. A gente precisa ter esse tipo de coisa. Eu estou ali, eu não tenho... O nicho de negócio não tem estereótipo. Excelente. Se não tem estereótipo, eu tenho que estar aberto e considerar todos os outros para que sejam representados. Não, isso tem um ponto importante, porque assim, quando você cria esse tipo de mentalidade para promover engajamento, né, pela inclusão, pela diversidade, olha uma coisa que eu tô aqui refletindo. Você não vai ter assim, mas poxa, ela, enfim, vai ser isso, mas ele é só vendedor. Não. Você não vai ter, porque você meio que quebra as hierarquias e fala, não, eu faço parte de um time que tem este propósito e esse resultado. Exatamente. Muito legal isso. Muito bacana. E tem uma coisa interessante, né? Que a gente tem uma ideia e a nossa gerente dentro do Norte Shopping, ela tem uma proposta bem interessante. Ela fala assim, se eu tiver que atender, eu vou atender muito bem. Mas se eu tiver que atender o público diverso, eu vou atender ainda melhor. Excelente. Ela já tem isso no sangue. Então, você imagina como uma liderança dentro do empreendedor, dentro de um empreendimento, é importante para que você possa trazer toda essa ideia. Porque aí todo mundo entende e aí ele consegue disseminar isso de cima para baixo, do tipo, é assim que a gente entende que é um atendimento de excelência. Entende porque eu falei que o vendedor é mais do que simplesmente um vendedor? Ele Sem dúvida. É uma conexão com as pessoas, porque é isso, ele precisa entender o papel dele. E hoje, acho que nós evoluímos tanto com práticas recomendadas de gestão, embora ainda não seja uma afirmação que a maioria pratica, infelizmente, mas que a gente tem o discernimento de entender o que você tem que fazer para chegar lá. Sim. Você acabou de descrever isso, porque assim... eu ainda vejo uma certa limitação, por exemplo, para você chegar para grande parte dos empresários, enfim, do Brasil inteiro e mostrar a importância de lidar com a diversidade e inclusão. Ainda tem paradigmas. Há pessoas que acham, isso aqui é só de empresa grande. Não, como assim? Você acabou de mostrar que não é. Né? E por que de fazer? Porque a gente tem, assim, muito ainda os preconceitos que vêm aí da cultura, que vem lá de trás, né? De como a sociedade enxerga e fala sobre esses temas.
E você tem a pessoa que tem o discernimento sabendo, esse é o caminho, é a chave. Né? E aí, quanto maior, se você está dando um exemplo de times que, assim, não tem uma quantidade enorme. Agora, imagina uma empresa que tem 70 mil pessoas. O quão diversa ela deve ser e o quão diversa ela precisa para poder fazer 70 mil pessoas falar, poxa, é aqui, né? É aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu entrego o resultado, é aqui que eu engajo. Perfeito. Um ponto, Bel, aí vamos agora mudar o lado da moeda, né? Que eu achei sensacional essa forma que a gente usou para a gente começou a falar de fracasso e levou a isso. Agora, o sucesso. Você está com um time e você teve sucesso. Porque eu costumo dizer o seguinte, você tem que saber lidar com fracasso, assim como tem que saber lidar com sucesso. Até porque o sucesso, quando você chegar lá, ele é até mais difícil. Por quê? Porque você vai ter que se manter nele. Exatamente. Né? Como é que você vê essa questão do empreendedor lidar com sucesso? Parte 1 da pergunta e a segunda, engajando o time com sucesso. Você falou bem, né? Chegar lá é um esforço hercúleo. Se manter é ainda maior. E o manter está intimamente ligado com o crescimento, com o entender. Primeiro, ter noção onde você quer chegar. E depois, ir ajustando os gaps que você identifica ao longo do caminho para se manter onde está. Quando a gente fala um pouco de empreendedorismo, né, traz uma coisa, vem à minha cabeça assim, puxa vida, vamos pensar, vou trazer para uma coisa mais palpável, meta, né? Se tem uma das coisas que a gente tem mais dificuldade é de definir metas, assim, adequadas, vamos assim dizer, porque você tem uma ideia do seu ponto de equilíbrio, mas não necessariamente você tem uma certeza, ainda mais nos dias de hoje, do que você pode atingir para que você possa ter lucro. Você nunca trabalha no ponto de equilíbrio, sempre acima disso. E aí, quando você fala de sucesso, me veio imediatamente à cabeça, assim, a sensibilidade de você ter as metas, porque é o indicador inicial que a gente tem de sucesso, e no empreendedor isso é mensal, então fazer essa medição, pensar nas entregas e manter isso o tempo inteiro. Primeira coisa que eu posso dizer é, a gente não consegue atingir as metas todos os meses. Então, sendo vulnerável, dizendo muito claro. Muitas das vezes ela fica aquém do que a gente espera. Algumas vezes ela fica acima ou a gente consegue completar. E o que a gente faz é, vamos olhar para trás e ver o que faltou? Vamos dar uma olhada e ver o que a gente precisa fazer, que ajustes são esses? Eu acho que o olhar de lições aprendidas e fazer os ajustes mensalmente, porque enquanto empreendedor e principalmente microempreendedor, você faz isso no mensal, é o importante. Muitas das vezes você precisa fazer algumas ações bem no meio. Então, a forma de você estar acompanhando esse sucesso, que nem sempre será um sucesso, vai ser a partir dos indicadores, a partir da sua percepção de que naquele momento você precisa fazer um incentivo diferente, você precisa entender o seu público, o que é importante para aquele time que você está lá. Todo mundo sabe que quando a gente está falando em empreendimento, nós temos corridinhas, né? O que a gente vai estimular durante o mês para que as pessoas possam fazer as suas vendas? O que você vai fazer ali? Qual é o produto que hoje não está girando que você precisa dar incentivo para que as pessoas deem foco, né? Sim, que muitas vezes, desculpa, só não é que ele não tem ali um foco, porque talvez um outro produto está tirando o holofote dele, mas ele é bom. Exatamente, ele é bom e você precisa estar o tempo inteiro acompanhando o seu estoque, o tempo inteiro acompanhando o que sai, porque, vamos lá, na Moncloa e no California Coffee eu não tenho isso, mas na Solier eu tenho uma coisa chamada coleção. E a coleção, para que eu possa ter um markup, ou seja, para que eu possa ter a maior lucratividade, considerando o custo e a venda, ela tem que ser vendida no auge da coleção. Sim. Porque quando ela vai para a liquidação,
eu começo a ter uma lucratividade cada vez mais baixa e dependendo da data que eu vá vender, ela pode ser aquém do que eu espero. E que está associado ao custo de produção. Que está associado ao custo de produção e o tempo de venda que eu tenho que fazê-lo, porque eu tenho que vender minha coleção no auge. Então, esses incentivos que a gente precisa estar fazendo o tempo inteiro, esse olhar para a equipe para poder identificar o que ela vende mais. Opa, ela vende bolsa, né? Então, vamos lá, vamos focar essa semana em bolsa e vamos tratar as deficiências daqueles que ainda não têm um discurso bem aprimorado das características daquele produto, nós vamos desenvolver, nós vamos treinar para que todos estejam ali voltados para aquele movimento que a gente está fazendo. Muito interessante. Um ponto que você falou, eu estou aqui pensando, que eu achei bem bacana. Primeiro que, vamos ressaltar aqui, quando a gente está falando de meta, né? A meta por si só, ela precisa ser desafiadora. Já falamos aqui em outros episódios, porque senão não é meta, né? E você mencionou uma coisa de buscar criar esse equilíbrio, que não é uma decisão fácil. Não. Porque assim, se você vai se colocar no lugar de quem é o dono do negócio, ele sempre vai achar que vai dar para fazer um pouquinho mais. E se você joga numa visão mais operacional, poxa, olha, a gente é meio limitado, né? Então você tem que criar um equilíbrio, né? Então isso é um insight muito legal. E o segundo ponto que eu queria trazer também, Bel, que você me chamou assim, isso também foi bem bacana, é a questão que você mencionou o seguinte: quando você está muito na operação, você perde a capacidade de enxergar o mundo fora da empresa, o mercado. Eu vou tentar traduzir isso para a linguagem que eu, Carlos, uso mais no dia a dia, que é o tempo que a gente gasta em operação e o tempo que a gente gasta em gestão. Exato. O em gestão está conectado com o olhar no mercado, além disso, outras coisas, né? E quando a gente vai entender aí alguns dos fatores que levam as empresas ao fracasso, é que muitas vezes os donos, que quando a operação é pequena precisam estar envolvidos no negócio, é uma recomendação forte, né? Eles gastam tanto tempo na operação para fazer o dinheiro entrar, que eles esquecem de gerir a empresa. Interessante isso, porque durante muito tempo a gente ouviu do dono da marca, porque nós somos franquias, né? Sim, certo. Da necessidade de tem que ter uma boa equipe, tem que ter uma boa gerente. Isso é uma realidade. Eu não sou gerente. Eu não sei estar num salão de vendas fazendo venda. Eu não sei. É uma habilidade que eu não sei, não tenho. E tenho clareza que eu não quero desenvolver. Então, eu preciso me cercar de pessoas que saibam fazer isso. Por quê? Porque uma vez que elas façam isso e eu faço um acompanhamento com elas, eu consigo fazer a gestão dos demais processos que são necessários para o meu empreendimento. Não é só o salão de venda. Eu tenho salão de venda, eu tenho estoque, eu tenho operação, eu tenho relacionamento com o shopping, eu tenho relacionamento com marketing, eu tenho visibilidade da minha marca, né? Eu tenho que estar buscando cada vez mais outros espaços para que eu possa fazer exposição. E se eu estiver enfiado na operação, como diz a Cláudia, eu lembro que ela usa um termo que foi bem interessante, não quero estar com o umbigo no balcão. É isso. Se você tiver a oportunidade de ter uma equipe que você vai fazendo acompanhamento, e a gente está falando que todo mundo é grandinho, então a gente pode seguir indicadores e discutir as coisas. E você poder fazer a gestão, né, vai te possibilitar perceber cenários que você não conseguia perceber antes. Perfeito. Enfiado lá dentro, você não consegue fazer. Tá, e um complemento que a gente tem discutido muito isso na iniciativa do Como Vencer a Batalha, para a gente já ir para a parte final do bloco 2, além de tudo isso que você falou, a gente ainda tem áreas. Vamos tentar aqui, se você concorda. Financeiro, marketing, que você citou, tá? Apareceu. Jurídico, entender os aspectos legais e conhecer o negócio. E isso, eu estou falando do básico. Você ainda citou, né, os processos, estoque, aí entra em logística. E vamos considerar que pessoas tá acima de tudo isso que a gente está falando. Com certeza. Eu assim, se tem umas conclusões que eu cheguei ao longo da minha carreira, é que por mais que a gente esteja falando, você vai usar a melhor prática, vai treinar, vai ser contratado, vou fazer estratégia do cliente, que eu faço muito isso nas empresas, mas pessoas estão acima de tudo.
Eu acho que foi até um insight que o mestrado me trouxe. Você tá, olha, a variável humana, ela tá acima de tudo isso que a gente está falando. A gente não está falando que é relacionamento com gente? Exatamente. Relacionamento com gente, eu preciso ter espaço, eu preciso ter tempo. Eu cheguei a não comentar, mas eu também sou consultora de RH depois de tanto tempo da empresa. E uma das coisas que eu mais percebo é que as pessoas esquecem que você precisa ter esse relacionamento. Quando você se torna líder, eu vou lembrar lá, né? Primeiro, qual é a dificuldade que você tem de ser um contribuidor, um contribuinte individual e você fazer a sua primeira liderança? É você se desvencilhar do processo e começar a disponibilizar tempo para conversar com os seus subordinados, para que você possa entender quais são as dores e abrir espaço para que eles possam passar. Excelente. E aí é onde eu coloco. Se você estiver envolvido na operação, como é que você vai dar espaço para ouvir o que o seu vendedor está trazendo? Quais são os gaps? Porque, assim, a gente tem um mau hábito de achar que a gente abriu um negócio e é dono do negócio e a gente conhece tudo. E esquece de dar ouvido às pessoas que estão inseridas no negócio e vivem o dia a dia. E que vão fazer você chegar no resultado. Exatamente. Então, o resultado que você precisar, tiver expectativa, vai ser pelas pessoas que estão ali, que vai ser por si só. Você ter conhecimento técnico e domínio daquilo ali, não quer dizer nada. Nada. Vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, eu acho, na hora de fazer compras, por exemplo, para Solier, eu vou acompanhada da minha gerente. Quem é a melhor pessoa para poder me dizer o que eu tenho que vender? É a pessoa que está inserida lá dentro, que está no dia a dia. Perfeito. É esse produto, esse não sai. Como é que a gente age, por exemplo, na Moncloa? É esse produto, é com o gerente a mesma coisa. Não é diferente no Califórnia, porque são as pessoas que vivem o dia a dia. Mas eu estou lá todo dia fazendo a gestão. Legal, mas você não está com um relacionamento com o cliente, você não ouviu aquela cliente dizendo assim, foi lá, já dei uma olhadinha, é porque você não tem um copo na cor branca. Você não estava lá, você não ouviu isso. Mas as pessoas que lá estão sabem disso. E essa proximidade, inclusive, de você dar atenção aos comentários, buscar um relacionamento, reuniões que você possa capturar isso, são insumos que vão te ajudar a planejar e trazer um processo no caminho que você quer do sucesso. Muito legal. Bel, vamos fechar o nosso bloco 2. Muito obrigado, foi excelente. E, pessoal, agora a gente está se caminhando para o bloco 3. Daqui a uma semana a gente vai estar lançando, publicando, fiquem atentos. E é onde que a gente vai falar da sua capacidade de gerenciar vários empreendimentos ao mesmo tempo. Isso aí, bem animado, né? Vai ser animado. Legal. Pessoal, um abraço e até o próximo bloco.